And they've scored again. Pulls it back now. And a goal. For Amsterdam, look out. Prontos para videojogos non-stop e futebol virtual repleto de espetáculo? Esta semana as antevisões trazem 3 grandes jogos, onde começamos com o Guimarães Sporting, seguindo-se o Futebol Clube Porto Portimonense e por fim o escaldante Benfica Braga. A tarefa mais difícil parece estar ao lado de Leões e Águias, que defrontam adversários de peso. Mas será que é o suficiente para travar os candidatos ao título? Nada como ficarem desse lado para assistirem em primeira mão quais são os prognósticos e preparem as pipocas para um banquete de videojogos logo a seguir. E que melhor maneira de começarmos as antevisões de futebol virtual com o clássico Vitória de Guimarães Sporting Clube Portugal. Ok, não é o Benfica Sporting nem o Porto Sporting, mas é um jogo que dá sempre que falar, até porque o Guimarães é das equipas mais importantes do nosso campeonato e só lhe falta ser campeão e ir à Liga dos Campeões, porque de resto anda lá sempre no top e com excelentes jogadores, que o diga este ano, que já tem Ricardo Quaresma, mas agora o Sporting está a carregar. Vejam só aqui, Cabral passa por um bola no poste, recarga e golo! Golo aos 15 minutos de jogo, sem a mínima hipótese para Varela. Vejam a forma como o guarda-redes tenta chegar à bola, mas bate ali no poste, mas depois não teve a mínima hipótese. Excelentes as reviengas que Cabral fez e depois na recarga muito bem a adiantar o Sporting no marcador. Lá está ele todo com a pica ligada, e agora Gonçalves é interceptado aqui, vai Nuno Santos a tentar fazer alguma coisa deste lance, remata e depois quem é que aparece? O suspeito do costuma marcar 2-0 antes mesmo do intervalo. Eu estava há bocado a falar dele com as reviengas que ele fez para chegar ao golo que adiantou o Sporting no marcador e consegue aqui fazer ainda muito mais e já está o Sporting a ganhar por 2-0. Já na segunda parte faltam cerca de 12 minutos para acabar o jogo, o Sporting a jogar muito bem e recomenda-se. A Plata aqui com a bola, passa para Vieto, baliza aberta e já está 3-0 aos 79 minutos e 27 segundos. Vieto, o jogador que provavelmente nesta altura que estão a ver o jogo já foi para ali, mas aqui no simulador, na altura que nós estivemos a gravar, ele ainda aqui estava. Portanto, vitória justíssima para o Sporting, que arrecada aqui 3 pontos e sobe na classificação. E agora vamos então para o Dragão, Futebol Clube Porto Portimonense. Esta equipa de Portimão que tinha descido à segunda divisão, mas depois foi repescada, uma vez que as contas do Vitória de Setúbal e do Desportivo das Aves fizeram com que tudo isto mudasse e o Portimonense se mantivesse aqui na nossa Primeira Liga e já se reforçou, portanto está a dar bons indicadores no que diz respeito aos resultados que está a ter. Vimos que o Futebol Clube Porto começou melhor e agora vejam este tipo de festival atacante do Futebol Clube Porto e as jogadas que os jogadores conseguem fazer. Remata aqui mais uma vez espetacular esta defesa do guarda-redes, apesar de não ter agarrado e não ter sacudido para canto, sacudiu da maneira como pôde, porque o remate foi fulminante. E agora aqui grandes toques de bola dos jogadores do Futebol Clube Porto e já está, 25 minutos de jogo, um golaço aqui com direito à repetição para vocês apreciarem o momento. Vejam só, vários tic-tacas, tabelinhas e depois a rematar de primeira, Uribe a não dar a mínima hipótese ao guarda-redes, que até ficou de esguelho, e a bola, ele manda-se para o lado direito, a bola vai para o lado esquerdo. 38 minutos envolvidos aqui e quase que tínhamos aqui mais um lance perigoso, porque temos agora aqui uma grande penalidade e vejam só Corona aqui, tal e qual com a sua tatu ali do beijo. Será que vamos ter aqui o segundo gol do Futebol Clube Porto? Remata espetacular defesa do guarda-redes do Portimonense, que vamos ter direito à repetição, super slow motion aqui a mostrar toda a qualidade deste lance e era um excelente gol caso a bola tivesse entrado, mas o guarda-redes está lá muitas das vezes para impedir que os penaltis sejam marcados e conseguiu. Aqui no lance um bocado atrapalhado, por pouco não tínhamos aqui o 2-0, até porque Maragá carrega e depois a bola se salta por cima. Aliás, assim foi Maragá e o Futebol Clube Porto consegue então conquistar 3 pontos e aproxima-se do Benfica. E para acabar as antevisões em beleza, temos o Sport Lisboa Benfica, Sporting Clube Braga, o clássico desta semana, o jogo mais importante da jornada. Portanto, aqui o Benfica, jogando em casa, tem obrigação de ganhar, se bem que do outro lado está a equipa do Braga, que é automaticamente, tendo em conta a evolução dos anos, já é um candidato ao título. Aqui um grande remate, uma defesa em que o guarda-redes podia ter agarrado. Aqui está o ponto fraco de Vlaco Dimos, que é um guarda-redes para agarrar as bolas é complicado, costuma sacudir e depois, quando sobra, é mais difícil. Aqui
excelente defesa de Mateus, a remate de Everton Cebolinha, mas o Benfica carrega, tenta chegar aqui à vantagem antes mesmo do intervalo. Por pouco aqui Mateus não fazia asneira e Darwin Núñez não rematou de primeira. Se o fizesse, se calhar metia a bola dentro da baliza, mas Vlad Smith aqui com um grande remate, por pouco não marcou 1-0, mas estava lá mais uma vez a Muralha Mateus a fazer uma defesa espetacular com a sua mão direita. Já na segunda parte, com o Benfica a carregar, está em cima a jogar uma espécie de futebol atacante tipo Barça, como jogou o Futebol Clube do Porto há bocado, e aqui outra vez Mateus, praticamente o homem do jogo do Sporting Clube de Braga, a evitar que a bola entre dentro da baliza do Sporting Clube de Braga, e nesta altura o Benfica já estaria a ganhar por cerca de 2-0, mas continua empatado e o Benfica carrega. Darwin Núñez quase que marcava aqui. Já são várias as oportunidades em que o Benfica podia ter marco, mas isso ainda não aconteceu, e há que dar mérito ao guarda-redes porque está lá para isso mesmo. Aqui a Paulinho a rematar, e até que enfim que Vlaco Dimos agarrou a bola e segurar aqui o quê? Segurar aqui o empate, porque é um ponto para cada lado e foi o resultado que se pôde aqui no Estádio da Luz. O Benfica tem se queixado de si próprio. E o futebol virtual contou com o apoio Carol Productions. Hoje, nas nossas habituais análises, vamos continuar a nossa retrospectiva sobre o que de melhor houve nesta geração de consolas. E se na semana passada foram as minhas escolhas que foram apresentadas, esta semana vamos mostrar os jogos que fizeram as delícias do Adrian X. Será que vamos ter surpresas ou os nossos gostos serão idênticos? Não saiam daí para ficarem a saber. As análises têm o apoio Mega Mania, a loja dos jogadores. Esta semana continuamos a mostrar o que de melhor foi feito na atual geração de consolas. E se no programa anterior foram as minhas escolhas que brilharam, esta semana serão as escolhas do Adrian X a entrar em ação. Xenoblade Chronicles X, um RPG de ação passado no mundo aberto, foi lançado para a Wii U em 2015. Xenoblade Chronicles X passa-se no planeta Mira, após a destruição da Terra durante uma guerra alienígena. A humanidade tenta escapar, com apenas algumas naves a sobreviverem à catástrofe. Hellblade: Senua's Sacrifice foi desenvolvido e publicado pelos estúdios Ninja Theory. Inspirado na mitologia nórdica e na cultura celta, o jogo segue Senua, uma guerreira que deve chegar a Helheim, derrotando entidades sobrenaturais e enfrentando diversos desafios a fim de resgatar a alma do seu amante morto. O jogo combina vários géneros, incluindo hack and slash, quebra-cabeças e terror psicológico. A narrativa do jogo serve de metáfora para a luta da personagem contra a psicose, já que Senua sofre da doença, mas acredita que seja uma maldição. Super Mario 3D World é um jogo de plataformas da série Super Mario e foi desenvolvido e publicado pela Nintendo para a consola Wii U. O jogo segue Mario e os seus amigos na tentativa de resgatar fadas. A jogabilidade é semelhante às edições anteriores da série, onde temos de passar por diversos níveis individuais para chegar ao objetivo. O jogo apresenta um seletor de personagens e também um power-up chamado Super Bell, que transforma o nosso jogador num gato, permitindo que ele escale paredes e use um ataque de arranhão. É mais um jogo memorável desta franquia que já tem décadas, ou seja, mais um título obrigatório. The Crew é um jogo de corridas onde vamos percorrer os Estados Unidos de ponta a ponta, em corridas de vários estilos e onde podemos visitar os locais mais importantes daquele país. O jogo apresenta um ambiente de mundo aberto, onde podemos correr como pilotos ou ainda como polícias. O jogo apresenta vários estilos e categorias e ainda temos a possibilidade de escolher entre carros e motas. Apesar de no lançamento o jogo apresentar algumas deficiências técnicas, assim como um grafismo pouco aprimorado, foi algo que mudou radicalmente após alguns updates. Whatever they throw at us, we will slip through their grasp. BT-7274.
Titanfall 2 é um jogo de ação em primeira pessoa, com uma jogabilidade muito boa e uns gráficos muito acima da média do que nos foi apresentado durante esta geração. Foi um título que acabou por ser um desastre em termos de vendas, muito por causa de Battlefield 1, que foi lançado na mesma semana e que inexplicavelmente foi também lançado pela Electronic Arts. Titanfall 2 tem dois modos distintos. A campanha, onde somos um piloto de um titã, que é uma espécie de um MechWarrior. A campanha é extensa e com uma história muito boa. Os modos online são repletos de explosões e combates grandiosos. Gears 5 é um jogo de ação em terceira pessoa e foi um exclusivo da Xbox. Tal como os jogos anteriores da série, também este tem uns gráficos e uma banda sonora espantosos, mas em termos de jogabilidade torna-se um pouco repetitivo ao longo do tempo. Esta é uma saga que já tem alguns anos e que continua a ser um dos cartões de visita da Xbox. Além de podermos jogar toda a campanha sozinhos, o jogo suporta 3 jogadores em ecrã dividido local ou ainda podemos jogar cooperativamente online. Este título tinha de estar presente, pois conta com uma história envolvente, abrilhantada por uma jogabilidade e gráficos fantásticos. Gears 5 vem também mostrar que a guerra das consolas na próxima geração vai ser renhida em todos os aspectos. Forza Motorsport 7 é um jogo de corridas e é mais um exclusivo da Microsoft, e foi o 10º jogo da série Forza. Forza Motorsport 7 conta com mais de 700 carros que podem ser conduzidos em mais de 32 locais. Desta vez, as grandes novidades foram o clima dinâmico e os pilotos totalmente personalizáveis. Este é, sem dúvida, um dos melhores jogos de corridas feitos até hoje. Aliás, todos os títulos da franquia Forza são espantosos e considerados os melhores jogos de corridas. Sem dúvida que a saga Forza tinha a obrigação de estar nesta lista, pois a jogabilidade e os gráficos são espetaculares e o número de carros à nossa disposição é insano. Fast Racing Neo é um jogo de corridas futurista lançado para a Wii U e é frequentemente comparado à franquia F-Zero da Nintendo. Este é um título onde impera a velocidade vertiginosa em pistas de tirar o fôlego a qualquer um. Fast Racing Neo é também muito idêntico ao Wipeout na jogabilidade e na velocidade estonteante que conduzimos a nossa nave. No jogo propriamente dito, é como na maioria dos jogos de corridas. Temos de ter muita destreza e às vezes até dar uma pancadinha nos adversários para cortar a meta em primeiro lugar. Star Wars Jedi Fallen Order é mais um jogo da franquia mais famosa do cinema. Desta vez somos um Jedi que vai ser perseguido e caçado por tropas do Império Galáctico. Ao mesmo tempo que é perseguido, vai tentar completar o seu treino Jedi, escapar do seu passado conturbado e reconstruir a Ordem Jedi. Este jogo tem gráficos fantásticos e uma jogabilidade muito boa, algo que todos os fãs da saga Star Wars já pediam há muito tempo. Nier Automata é um RPG de ação lançado pela Square Enix. Foi uma continuação do jogo Nier, lançado em 2010. Passado durante uma guerra entre máquinas criadas por alienígenas e androides criados por humanos, a história segue os testes de um androide de combate, o seu companheiro e um protótipo fugitivo. A jogabilidade combina elementos de RPG com combate hack and slash de parar a respiração e apresenta alternância entre géneros de jogo semelhantes ao do primeiro título, com elementos que vão desde shoot 'em up até aventura de texto. E pronto, foram estes os títulos que fizeram as delícias do Adrian X. Já sabes, caso não concordes com esta lista, vai ao nosso Facebook e deixa lá a tua proposta. E quem sabe, as tuas preferências não passarão num próximo programa. Fãs de jogos de terror, hoje trazemos um que parece aparentemente fofo, mas que tem muitos sustos para dar. Falamos da Little Nightmares 2, que segue o mesmo estilo do primeiro, mas com novidades que o tornam ainda melhor. E nada como acabar os game trailers em grande estilo, ou seja, a lambada numa arena, onde ganha quem mais golos marcar, num jogo que faz lembrar um Rocket League sem carros, que mistura rugby, karaté e muito cabedal. Descobre os segredos sinistros da Signal Tower nesta aventura de plataformas assustadora, onde controlas Mono, um jovem preso num mundo distorcido e fragmentado.
E contigo vais ter a companhia de Six, a heroína de gabardina amarela do Little Nightmares original, e apenas tu podes impedir que ela se desvaneça no vazio. Conforme a relação entre Mono e Six vai evoluindo, a dupla terá de colaborar enquanto combina ações furtivas com diversos itens para ultrapassar quebra-cabeças complexos e inimigos aterradores. Junta então a tua coragem e parte numa viagem que te vai levar a enfrentar grandes perigos com o objetivo de travar a fonte do mal que se espalha pelo mundo. Conseguirás levar a melhor sobre a sádica professora, sobreviver ao sanguinolento Hunter e escapar das garras de outras criaturas arrepiantes? Prepara-te então para o terror em Little Nightmares 2. Armado com armas únicas e sede de glória, entra nas arenas testadas em batalha neste jogo de luta com estilo arcade para 1 a 4 jogadores jogado localmente ou online. Domina a hipercurva, onde somente os campeões de elite do universo podem evocar esta habilidade incrível. A hipercurva permite que tu assumas o controle da bola durante o voo para manobrá-la magicamente em torno da oposição e obstáculos para fazer golos lendários que só podem ocorrer aqui. Canaliza também a hiperforça para lançar ataques que podem mudar o jogo e literalmente vê os inimigos a serem atirados para fora da arena com um poder devastador. Os competidores são atraídos dos reinos mais distantes para esta competição, onde vais escolher 12 heróis em 3 classes, equipá-los com combos letais de armas e pintar a armadura para a vitória. Compete com jogadores do mundo inteiro para tornar-te o campeão supremo do Hyperball e estabeleceres a tua lenda pelas estrelas. Na zona retro vamos ter 2 jogos de ação, porém bem distintos. Ghouls and Ghosts, onde vamos encarnar um cavaleiro que vai enfrentar um autêntico exército de mortos-vivos. Depois Comic Zone, quem nunca imaginou ser o herói de uma banda desenhada? Então é isso mesmo que vai acontecer, não percam, pois é já a seguir. Ghouls and Ghosts é um jogo de plataforma side-scrolling desenvolvido e publicado pela Capcom e lançado como um jogo arcade em 1988 e posteriormente transferido para várias outras plataformas. A jogabilidade de Ghouls and Ghosts é muito semelhante ao do jogo anterior Ghosts and Goblins. No jogo controlamos o cavaleiro Arthur e temos de avançar através de uma série de níveis misteriosos e derrotar uma série de criaturas mortas-vivas demoníacas durante a nossa missão para restaurar todas as pessoas mortas por Lucifer, incluindo a sua amada, a princesa Prin Prin. Enquanto a jogabilidade central permanece a mesma do seu antecessor, o jogo agora permite que o nosso herói dispare diretamente para cima e para baixo enquanto está no ar. Em 1997, a versão Mega Drive foi avaliada como o 40º melhor jogo para consolas de todos os tempos, citando a sua recriação muito próxima da versão arcade. Comic Zone é um jogo de ação de 1995, desenvolvido e publicado pela Sega para a Mega Drive. Toda a ação passa-se numa revista de banda desenhada e os diálogos são processados em balões. O jogo conta com fundos de cores brilhantes e um estilo de desenho dinâmico, muito ao estilo dos quadradinhos de super-heróis. Em Comic Zone controlamos Sketch, um desenhador que, por causa de uma tempestade, se vê aprisionado na sua própria criação. Sketch avança pelos painéis da sua história em banda desenhada, mantendo a esperança de chegar ao fim e escapar, antes que as suas próprias criações acabem com ele. Cada nível consiste em 2 páginas e os segredos são descobertos ao destruirmos o papel e revelando alguns objetos. Comic Zone é um jogo muito divertido, mas que acaba por se tornar repetitivo com o passar do tempo. Todo o jogo foi muito bem pensado, mas que infelizmente foi mal executado em alguns aspectos. Apesar de alguns erros, Comic Zone foi um dos grandes títulos da Mega Drive. No espaço mobile vamos ter Bladebound, um RPG de ação com gráficos espantosos que faz lembrar Diablo ou Darksiders, onde muitas lutas e magias esperam por nós. Depois Taffy Feed the Kid, um quebra-cabeças muito divertido em que o objetivo é não deixar morrer o nosso gato à fome. A escuridão dominou o reino de Azura, e o traidor destruiu os últimos homens e deu início a um governo com um punho de ferro.
Bladebound é um RPG de ação dinâmico e sombrio, com um estilo de batalha espetacular. Centenas de oponentes difíceis e gráficos com qualidade de consola. Junta-te a milhares de jogadores que lutam juntos para salvar as terras despedaçadas. Taffy é um gato faminto e tu vais ajudá-lo a comer o máximo de comida possível, mas tem cuidado. O seu arqui-inimigo Bentley, o cachorro, vai fazer tudo o que puder para tornar o teu trabalho mais difícil. Baseado na série de desenhos animados de comédia criado pela Cyber Group Studios e desenvolvida com Turner, Taffy Feed the Kitty é um jogo casual gratuito para jogares num banquete divertido e delicioso que toda a família vai adorar. Vá, toca dar de comer ao bicho antes que o cão pape a ração como de costume. Estão quase a chegar as novas consolas ao mercado, mas podemos adiantar desde já que já vimos em primeira mão do que são capazes. E nada como os próximos programas para ficarem a par de todas as novidades que Xbox Series X e PlayStation 5 têm para oferecer, bem como outros sistemas que se vão estrear. Relativamente aos 10 jogos que mais me marcaram nesta geração, espero que tenham gostado do que viram, pois os videojogos são como a música e os grandes filmes, ficam sempre na memória. Cá estaremos para a semana, no sítio do costume, onde a bola rola todo o gás. Um abraço, pessoal! A little bit of action. You play us, then you restin' in peace. See the ice on my wrist, that's Cartier. Big tricks like Say and Garnier. I'm a ball, can't stop till I got a plane. Wanna call, wanna talk, then they gotta pay. Tokyo, Paris, London, New York City, Manhattan, stuntin'. New flow, we pass discussion. You're too slow like a traffic junction. So if you want